Hoje o Direto da Universidade traz o documentário Jovens Alianças, Casamento na Infância e Adolescência. O vídeo conta a história de meninas que se casaram muito cedo e deixaram a adolescência para se tornarem donas de casa. A produção foi feita em 2016 pelas alunas da PUC Campinas. De repente elas já estão, né, vivendo junto, porque já não estavam inseridas talvez numa rede de apoio antes, né, e o casamento aparece como uma única possibilidade muitas vezes de sobrevivência mesmo ali, né. Elas vão sendo levadas, está longe de ser uma opção mesmo, né, no caso das meninas, das mulheres populares, acho que isso é muito evidente na fala de várias das moças que eu entro em contato. Muitas vezes eu perguntava: quantos anos você tinha quando começou a viver matrimonialmente? 12, 15 anos. E qual era a idade do seu marido na época? Nem sabem. Como você conheceu ele? Ah, eu estava do lado da minha prima, sentado numa calçada, e um cara pegou e perguntou para minha prima quem era eu, uma prima mais velha. E daí a gente começou a se encontrar e daí já comecei a morar com ele. Eu não pensava em casar com essas coisas, esse tipo de coisa assim, eu não pensava. E nem em ser mãe, às vezes a gente nem acredita, assim, ela já tá com 2 meses, mas às vezes eu fico olhando pra ela, assim, quando ela fica dando risadinha pra mim, eu fico pensando que às vezes nem é minha, né? Às vezes não caiu a ficha ainda. Mas casar eu não queria. Depois que eu tive ela, que eu conheci ele, no primeiro namoro eu não pensava nisso. Mas depois que eu conheci ele, que foi convivendo mais, aí eu tive mais a vontade de casar. Aí depois passou 2 meses aí, que a gente já estava planejando para isso, que a gente queria casar e tudo na igreja, né? Só que aí depois não deu com a gravidez. Aí talvez agora no fim do ano ou no começo em janeiro a gente casa. O menor de idade, como regra, não pode casar. O casamento é uma exceção. A lei abre algumas pouquíssimas exceções para que o menor possa casar. Para começar, que menor pode casar? O menor, na nossa legislação, é aquele que possui menos de 18 anos de idade. Então, a pessoa com 16 ou com 17 anos de idade, menor, pode casar desde que autorizado por ambos os pais. Então, se o pai e também se a mãe autorizam o casamento do menino ou da menina com 16 ou com 17 anos de idade, assim eles podem se casar. Segundo o Código Civil Brasileiro, antes dos 16 anos, o casamento é absolutamente inviável, só podendo ser autorizado na situação de gravidez. Nesse caso, não depende de autorização de qualquer responsável do menor. A exceção da gravidez vale tanto para a mãe quanto para o pai da criança. Se somente um deles ou ambos possuírem idade inferior a 18 anos, podem se casar mediante a um simples comprovante de gravidez, sem necessidade de prévia autorização dos responsáveis. Contudo, o Código Penal brasileiro possui uma visão um tanto diferente sobre casamentos de menores. Qualquer mantença de relação sexual com pessoa de 14 anos de idade ou menos é presumido um ato atentatório à dignidade dessa pessoa. O que ainda presumiu o legislador? Sendo isso verdade ou não no caso concreto, hein? Mas o que presumiu o legislador? Que se você mantém uma relação íntima, uma relação sexual com quem tem menos de 14 anos de idade, aquela pessoa não sabe o que está fazendo. E se não sabe o que está fazendo, é claro que ela está sofrendo um abuso muito sério. Então, certamente, nós estamos falando de algo que, em tese, caracteriza crime previsto no Código Penal. É uma coisa extremamente delicada, uma coisa extremamente perigosa.
a gente não queria, não era nosso foco agora ter um filho, porque a gente queria ter nossa casa, a gente queria ter as nossas coisas. Como a gente morava com os pais deles ainda, então assim, mas quando eu descobri foi um choque, mas na verdade assim, todo mundo sonha ter um filho um dia. Então pra mim foi um choque, mas foi uma realização. Um pouco cedo, mas foi. Segundo um relatório divulgado pela ONG Save the Children, a cada 7 segundos, uma menina com menos de 15 anos de idade se casa no mundo. A ONG afirma que o Brasil é o pior país da América do Sul para ser menina, se igualando a locais como a Guatemala, Nova Guiné e Sudão. Em parceria com a Unicef, o Instituto Promundo também realizou, em 2015, uma pesquisa sobre o casamento infantil no país. O Promundo, sendo uma ONG que produz, né, o que a gente fala, faz pesquisa para intervenção, né, ou pesquisa para ação, que é isso. Então, todas as pesquisas, inclusive Ela Vai no Meu Barco, é uma pesquisa que procura fomentar, por um lado, né, a produção de metodologias que busquem a transformação, né, de masculinidades, ou seja, como é que a gente consegue, a partir do que esses homens falaram, chegar neles e conversar com eles sobre essas questões, né, sobre gênero, sobre direitos sexuais e reprodutivos de adolescentes, sobre divisão de tarefas domésticas, sobre paternidade. No meu dia normal eu fico aqui dentro de casa, daí eu fico com a nenê, às vezes eu saio com ela ali pra fora. Na verdade não tem muito o que ela ver aqui, né? Então, tipo, eu saio pra fora e eu fico brincando com ela aqui. Na verdade, minha rotina é cuidar dela, cuidar da casa e só. Tipo, e cuidar de mim, na verdade, né? De acordo com o censo realizado pela Unicef em 2014, o Brasil é o 4º país em números absolutos com mais casos de casamentos infantis. Em 2015, o Promundo realizou uma pesquisa buscando entender as principais razões que motivam os jovens a se casarem antes da maioridade. Entre elas estão proteger a reputação da família e da menina, controle da sexualidade da menina, o desejo pela segurança financeira, desejo de sair da casa dos pais, resultando em uma possível e muitas vezes não atingida liberdade, e pelo próprio desejo dos futuros maridos de terem esposas mais jovens e mais controláveis. Então, a pesquisa tenta entender, nessa perspectiva de trabalho do Promundo com foco em masculinidades, as motivações que levam meninas ao casamento antes dos 18 anos e as motivações dos homens também, né? Geralmente, o que a gente observou na pesquisa é que as meninas casam em média com 15 anos, com homens 9 anos mais velhos que elas. Então, nesse sentido, a pesquisa trouxe para a gente um pouco desses dois lados, né? Motivações de meninas e motivações dos homens. A gente tem aquelas pacientes muito jovens, casadas com pessoas 20 anos mais velhas, 15 anos mais velhas, que é uma coisa que preocupa bastante a gente. Então, a maioria delas tem companheiro, a gente tem um grupo que não tem, por opção, porque era um namorado, foi uma coisa eventual, tem um grupo que não tem, porque são casos de violência, e tem esse grupo que tem o companheiro, mas também nos preocupa porque tem essa diferença de idade muito grande. No último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizado em 2011, a região metropolitana de Campinas tinha 1.961 meninas com até 19 anos casadas. No estado de São Paulo, esse número sobe para 26.525 jovens. Pode-se notar um aumento se comparado com 2003, em que o Instituto registrou 818 garotas casadas na região e 11.339 em todo o estado. Vocês têm alguém conhecido assim que seja menor de 18 anos e já tenha se casado ou já tenha tido filho? Você conhece? Eu conheço. Também. Acho que a maioria também. A maioria conhece. Eu conheço uma pessoa que queria fazer aborto. Da chá de maconha. Não, acho que não casado, mas não sei, porque é bem difícil isso acontecer. Até porque as pessoas olham pra essa pessoa de um jeito diferente. Porque a menina de, sei lá, 17, 16 ou 15 anos casada é uma coisa muito nova pra gente. O nosso ponto de vista é bem diferente. Como que é a relação de vocês com essas, não sei se são amigas de vocês, que vocês conhecem, que tiveram filho ou casaram? O que vocês acham disso, de casar tão cedo? Falta de responsabilidade. Se você comparar isso com os adolescentes de classe média, de classe socioeconômica um pouco mais elevada,
você pode ver que a família e os planos desse adolescente não se modificam muito quando tem a presença de um bebê, né? Então, aquele plano de fazer uma faculdade, que é esperado de uma família com uma renda um pouco mais alta, de entrar na faculdade, de manter os planos profissionais e se desenvolver ao longo na sua carreira profissional, ele se mantém para aquelas famílias que têm essa expectativa sobre o garoto, né? Agora, ao contrário, nas classes socioeconômicas mais baixas, a expectativa é que ele entre no mercado de trabalho cedo para que ele ajude no sustento da família, e isso pode, e a gravidez na adolescência, junto com o casamento precoce, entra nessa mesma expectativa que a família tem. Eu comecei a namorar meu ex-marido, namorado, de 14 para 15 anos. E aí, com 15 anos, eu descobri que eu estava grávida. E foi um choque, mas meio que a gente não ligou muito. Acho que com 15 anos você não tem muita noção da vida, né, das coisas. Então, ele tinha 21 anos na época. E aí, logo a gente já foi morar junto. Eu namorava ele fazia 2, 3 meses no máximo, quando eu descobri que estava grávida. A minha família apoiou, claro que no começo é um choque, mas todo mundo apoiou, a dele também. Você conversa com jovens das classes médias, na atualidade isso, talvez o casamento infantil no passado não tivesse esse filtro de classe tão explícito quanto tem hoje, né? Porque também as moças das classes mais classe média, classe alta, também se casavam cedo no passado. Eu tinha 14 anos e ele já tinha 20. A gente se conheceu, começou a se encontrar, né? Meu pai não aceitou o namoro, porque eu era muito nova, né? Aí a gente não dormia, antigamente a gente não dormia antes de casar, né? Que hoje é muito mais fácil, né? Mais prático, quer dizer, não sei se é mais prático o que é. Aí a gente teve que, né, casar. Ele falou, vamos para minha casa? Eu falei, eu vou, né? Tão assim, tão sem conhecimento de nada, né? Mas graças a Deus deu certo, foi muito feliz, né? Eu conheci meu marido pelo Facebook, a gente começou a conversar, aí a gente começou a sair. Na verdade, a gente tinha o mesmo grupo de amigos, assim, alguns amigos dele eram meu amigo, só que a gente nunca tinha se visto antes, a gente nunca tinha se falado nem nada. E aí a gente começou a se falar, a gente se viu pela primeira vez. Quando meu pai faleceu, eu fui estudar em Brasília e a minha mãe casou com o primo dela aqui de Campinas. E depois de Brasília eu vim para Campinas. E quando eu estava aqui, depois de um ano mais ou menos, eu comecei a trabalhar. Tinha uma vizinha que trabalhava, achava legal e fui trabalhar também. E conheci ele. E quando a minha mãe descobriu, porque ele era bem mais velho que eu, e na verdade eu era meio rebelde. Ela queria me mandar de volta para ficar com os meus irmãos mais velhos. E como eu não queria ir, ele perguntou se eu queria casar. Fazia 2 meses que eu o conhecia. Muitas vezes o casamento é uma saída, uma rota de fuga, ou uma oportunidade de talvez alcançar uma condição econômica mais favorável ao lado talvez de um homem que lhe ofereça essas condições materiais, né? Eu tive uma virada muito grande na vida. E foi uma coisa assim que acho que fez eu querer ter a minha casa, sei lá, eu achava que eu ia ser livre casando. Foi o contrário, né? Ao se casar, elas estão entrando, então, numa estrutura familiar, né, que tem precedência sobre elas. Elas não escolhem propriamente, nós não escolhemos enquanto indivíduo em que condições de família, condições sociais e econômicas a gente vive, né? A gente é colocado diante dessas condições. Acho que deu para recuperar assim, o tempo perdido, porque eu comecei a estudar, né? Voltei a estudar, e coisa que o meu ex não queria, ele queria sempre que eu esperasse mais um pouco. Aí eu bati o pé e falei, não vou esperar mais tempo. E aí
a vida recomeçou, né? Aí nisso eu já terminei, tanto que eu entrei na faculdade já estava solteira. E aí parece que eu saí de uma jaulinha, assim, sabe? Quando eu tava com ele, sei lá, parecia que eu tava presa. Depois que eu me separei, parece que eu fui ver o que é o mundo mesmo, assim. Fiquei 5 anos parada, parece que eu perdi 5 anos. Geralmente, quando ela tem um foco no estudo, ela continua estudando. A grande maioria que não estuda é porque parou previamente. E aí ela já tinha tido um motivo para parar. Ela já tinha tido algum problema na vida dela, dentro do social, da parte familiar, que ela deixou de estudar. E aí ela engravida, essa daí dificilmente vai voltar para a escola. Eu queria terminar os estudos, fazer uma faculdade, depois que eu acabasse, estivesse formada, assim, trabalhando no que eu gosto, aí eu aprenderia a casar, ter filhos, né? Mas aconteceu antes, mas o meu propósito era esse, para depois ter filhos, não tão cedo assim. Precisa mobilizar outros setores da sociedade para que essa questão da adolescência, gravidez na adolescência, não seja restrita só a questões de saúde, mas que eles se ampliem também e que a sociedade também faça parte disso. Vocês têm esse sonho de casar, de ter filhos? Sim. Filho, sim. Mas casar pra mim, sei lá, tanto faz. Tipo, contanto que eu esteja com uma pessoa que eu gosto. Eu não preciso casar, sabe? Mas filho eu gosto muito, porque eu tenho irmão pequeno, né? Eu acho que casar e ter filhos não é um sonho pra mim. Eu acho que meu sonho é estudar e fazer alguma coisa da minha vida. Acho que essa é a minha prioridade, mas acho que se acontecesse eu não ia reclamar. Ia ser legal. Eu penso. Eu também. Eu não. Eu pretendo conhecer o mundo, conhecer, viajar, sem ter filho, porque, meu Deus. Concordo com você. Nossa. Com que idade vocês pensam em casar? Nossa, 40.